Olá, amigos, olá, amigas, boa noite a todos os camaradas, a todas as camaradas. Esse é o Arma da Crítica Podcast, o podcast da Organização Comunista Arma da Crítica. E no episódio dessa semana nós vamos discutir aquela que foi uma das reformas, aplicadas a partir do impeachment, do golpe do impeachment em 2016, que foi a reforma trabalhista. Reforma trabalhista que está no bojo de todo um conjunto de mudanças cujo objetivo principal é o de destruição dos direitos para favorecer a acumulação do capital. E para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, nós vamos receber aqui o Silvio Pedro Rodrigues, e como é hábito nosso, nós pedimos que o nosso entrevistado se apresente. Então, por favor, Silvio, se apresente para nós. Boa noite, camaradas. É um prazer estar aqui. Eu sou advogado trabalhista, milito no Sindicato dos Empregados no Comércio de Pouso Alegre região e também do assessoria a Sindicato de Servidores Públicos aqui da região do sul de Minas. Isso aí desde 2007 que eu trabalho nessa área trabalhista. Ok. Silvio, começando aqui a nossa entrevista, primeira pergunta, como eu abri o podcast, é que a reforma trabalhista ela foi feita em 2017, logo após o impeachment, o golpe do impeachment, da Dilma, e veio uma avalanche de contra-reformas para atingir os interesses da classe trabalhadora. E uma delas foi a reforma trabalhista em 2017. O que essa reforma ela representou para a classe trabalhadora em termos de perdas de direitos? Renato, eu queria fazer uma explanação inicial sobre a questão do direito do trabalho, porque é fundamental a gente saber mais ou menos o que é o direito do trabalho para a gente entrar nessa questão das reformas, na questão dessa luta de classe, dessa explicitação da luta de classe. Os trabalhadores são descendentes sociais dos escravos. Ficou para eles a realização dos trabalhos anteriormente feitos pelos escravos. E o direito do trabalho é o direito que limita o poder de escravidão, exploração dos trabalhadores pelos patrões. O direito do trabalho não é um milagre, não é uma dádiva divina, não é um acidente inexplicável. O direito do trabalho é o resultado da organização dos trabalhadores no âmbito da luta de classe. E se a organização dos trabalhadores enfraquece, se os trabalhadores perdem o foco, se essa fraqueza é diretamente proporcional às perdas dos direitos que regulamenta a sua subordinação aos patrões. Então, e no âmbito dessa questão dos direitos dos trabalhadores no Brasil, é que a gente vê as reformas que foram implementadas na CLT, na Constituição Federal, e que atinge diretamente os direitos dos trabalhadores. Não foi só essa reforma trabalhista de 2017. Com o enfraquecimento da organização dos trabalhadores, desde a Constituição de 88, a direita, os patrões, os exploradores, já vem aplicando as pequenas reformas. No caso da emenda 45, por exemplo, de 2004, ficou condicionado que os dissídios coletivos, quando os trabalhadores vão fazer uma nova convenção coletiva, vão rediscutir os acordos coletivos, onde são discutidos direitos adicionais à CLT, esse dissídio coletivo só é aceito pela justiça se for em comum acordo entre as partes. Quer dizer, o sindicato patronal, a entidade patronal, tem que concordar com o dissídio coletivo. E isso praticamente inviabiliza os sindicatos, as entidades laborais, entrarem, pleitearem um dissídio coletivo contra a entidade patronal. Por quê? Porque o processado, logicamente, o futuro processado não vai concordar com o processo contra ele. E o pior ainda, isso aí já foi discutido no STF, no nosso querido STF, e foi foi julgada constitucional esse parágrafo 2º do artigo 114, e inclusive usando o pronunciamento na época do Berzoini,
que era deputado, que é político do PT, que era favorável da permanência dessa restrição à aceitação do dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. Após isso, essa reforma na emenda 45, veio a reforma de 2017, que tiraram vários direitos. No caso, por exemplo, terceirização da atividade fim. Essa semana, recebemos no Sindicato dos Empregados do Comércio uma empresa de prestação de serviço que vai prestar serviço em um supermercado com terceirização de 100% dos funcionários. Veja o absurdo. Como é que esse patrão vai gerenciar o negócio dele? Como é que vai ser a situação dos empregados? Mais ainda, quando essa empresa de terceirização procurou o sindicato patronal, ele não quis filiá-la no sindicato, não quis orientá-la quanto à questão da sua representatividade. Aí ela procurou o Sindicato dos Empregados do Comércio para fazer um acordo coletivo. Veja a celeuma que se cria com isso aí e o jeito que fica difícil para os trabalhadores. E lembrando ainda que a terceirização é a colocação de terceiros para se recuperar com o trabalho, com a mais-valia produzida pelos trabalhadores. Entra mais gente na exploração do trabalhador. Temos também a questão que foi aprovada na emenda na reforma trabalhista de 2017, o trabalho intermitente. Esse trabalho, como é que funciona? O trabalhador é contratado por uma empresa, ele fica à disposição, fica em casa à disposição da empresa. Entretanto, esse período que ele fica em casa, ele não recebe. Ele só vai receber quando for chamado pela empresa, quando for chamado para trabalhar. Pior ainda, se ele recebe um valor inferior pelo tempo trabalhado, um valor inferior ao salário mínimo, ele tem que complementar o percentual ali da Previdência Social para pagar a sua contribuição, que o valor que se pode pagar é no mínimo sobre o salário mínimo. Tem a questão também que já aconteceu no sindicato onde trabalho, do empregado ficar 6 meses na espera com a carteira assinada, sem ter trabalho, sem ser chamado para trabalhar. Então, quer dizer, o trabalho intermitente é uma furada para o trabalhador. Os discursos que iam aumentar a empregabilidade não foi verdadeira. A questão do trabalho remoto. Trabalho remoto, hoje que estão utilizando largamente, que foi inclusive aumentado com a questão da pandemia, o trabalhador fica em casa, logicamente, que com as ferramentas que existem hoje, com a internet, então dá para se cobrar dele, dá para se fiscalizar a realização do trabalho. Entretanto, esse trabalhador tem que arcar com internet, com o seu computador, com os seus gastos, a energia elétrica, com os seus gastos com o trabalho. Quando isso, se ele trabalhasse na empresa, ele seria o patrão, seria o empregador, o explorador, que arcaria com esse gasto. Também, Renato, foi aprovado nessa reforma trabalhista o parcelamento das férias em até 3 vezes. Antes da reforma, era parcelada até 2 vezes, sendo que não poderia ter uma parcela das férias, um tempo de férias, não poderia ser inferior a 10 dias. Agora pode parcelar em 3 vezes e o menor período não pode ser inferior a 5 dias. O que isso permite, que a gente tem visto no sindicato? É que os patrões acabam concedendo férias nas emendas de feriados, no final do ano, quando o empregado já estaria parado mesmo. Então, as férias para eles, nesse período, nessa parcela, praticamente não significa nada. Outra coisa, questão do trabalho parcial, que foi aprovado também, de 30 horas, com 100 horas sem direito de fazer hora extras, e 26 horas com a possibilidade, a permissão legal de fazer até
6 horas extras. Contrato temporário foi aprovado também na reforma trabalhista, que antes era de 90 dias, que poderia se estender por mais 90 dias, agora é de 180 dias e pode se estender por mais 90 dias. Quer dizer, a pessoa fica praticamente 9 meses na insegurança. O fim da justiça gratuita na Justiça do Trabalho, para quem receber mais de 40% do valor teto pago pelo INSS. Esse valor vai dar hoje por volta de R$ 3.500. Mas não é só o fim da justiça gratuita que o trabalhador tem a questão, ele vai ter que arcar com custas, vai ter que arcar com honorários sucumbenciais. Se tiver perícia, por exemplo, uma perícia técnica que aqui na região gira entre R$ 1.500 e R$ 6.000, o trabalhador também tem que arcar com isso se for sucumbente, se perder a ação. Quer dizer, é uma possibilidade de inviabilizar a ida do trabalhador à justiça e a justiça para reivindicar os seus direitos. Lógico que o STF declarou parte dessa previsão da reforma inconstitucional, mas até hoje assusta os trabalhadores e mostra bem qual que era a intenção dos representantes, dos patrões, quando fizeram a reforma trabalhista. Outra coisa que eu acho fundamental, que as pessoas, principalmente os trabalhadores, não valorizam, é a questão do fim da contribuição sindical. Quando os empregadores, quando os representantes, os políticos ligados aos empregadores aprovaram o fim da contribuição sindical, eles estavam tentando matar ou enfraquecer ao máximo a organização que representa os trabalhadores, a organização que faz a luta de classe em favor dos trabalhadores. E, contrário ao senso, de uma forma contraditória, eles colocaram na reforma a prevalência do acordado sobre o legislado. Veja que absurdo. Eles enfraquecem a entidade sindical, praticamente inviabilizam, e a decisão que essa entidade sindical enfraquecida, essa entidade praticamente de joelho, a decisão, o acordo que ele fizer prevalece sobre o legislado. Aí um sindicato pode acordar, pode acertar com os patrões, com a entidade patronal, até a redução de salários. E isso aí é considerado legal, de acordo com a reforma trabalhista. Quer dizer, fizeram de tudo para solapar o direito dos trabalhadores. Por fim, outra coisa que é fundamental na vida dos trabalhadores e que a gente tem notado muito prejuízo aqui, e prejuízo econômico, foi o fim da obrigatoriedade de homologação das decisões de contrato de trabalho. Como a gente se lembra bem, quando o empregado tinha mais de um ano de contrato de trabalho, quando ele era demitido, era obrigatória a homologação, a conferência do pagamento das verbas rescisórias nos sindicatos, ou no Ministério do Trabalho, ou no Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho. Agora não existe mais essa obrigatoriedade. E o que isso acarretou? Os trabalhadores não sabem, eles não têm tempo para estudar essa questão de direito do trabalho. Eles, o máximo que podem fazer é estudar a sua função. E com isso, os patrões acabam enganando os trabalhadores. Como eles repassam documentos ali sem a devida explicação, enfiam goela abaixo, aviso prévio, retroativo, quer dizer, ele assina um aviso para trás. Aí o trabalhador acaba não tendo aquela redução na carga horária de 2 horas diárias durante o aviso prévio, ou menos 7 dias trabalhados, acabam não cumprindo os 10 dias que tem para o pagamento das verbas rescisórias, pagam verbas rescisórias a menos, faltam, por exemplo, reflexos de horas extras, dentre outros direitos. Aqui na nossa região tem acontecido muito isso, de pagamento de verbas rescisórias abaixo daquilo que era devido. E também um outro direito que foi tirado, que era extremamente importante para os trabalhadores, foi a questão da hora em itinere. É a hora que o trabalhador está se deslocando da sua residência até a empresa. Quando esse deslocamento se dava
em uma condução fornecida pelo empregador, por exemplo, essa hora integrava a jornada de trabalho do empregado. E também os reflexos disso aí acabaram também. Por exemplo, acidente de trabalho. Quando o acidente acontecia nesse deslocamento, durante esse deslocamento, era considerado acidente do trabalho. E o trabalhador tinha aqueles benefícios. Se fosse afastado pelo INSS, ele tinha o benefício de uma estabilidade de 1 ano. Era possível até, dependendo da situação, até receber por danos morais, danos materiais, danos estéticos. Hoje não existe mais isso. E tenho conhecimento de empresas que não tendo mais essa possibilidade, até estica mais essa jornada, esse deslocamento, passando por mais locais, não se importando com o tempo que o trabalhador fica dentro da condução. Além disso aí, foi tirado também a questão do tempo mínimo foi possibilitada a questão do tempo mínimo de intervalo para repouso e alimentação. O Ministério do Trabalho, antes da reforma trabalhista, considerava esse intervalo para repouso e alimentação como questão de saúde pública. Então, era obrigatória a concessão de, no mínimo, 1 hora. Se esse intervalo fosse dado de forma parcial, por exemplo, 50 minutos, o patrão tinha que indenizar 1 hora cheia. Agora não. Agora, se tiver um acordo com o sindicato que está enfraquecido, conforme dito antes, para meia hora, tudo bem, o empregado vai ter só essa meia hora. Então, precarizou muito a vida dos trabalhadores. Além disso, camaradas, teve a questão da ultratividade das convenções coletivas. Tempos atrás, através da súmula 277 do TST, as convenções coletivas que vencessem, elas ainda tinham validade até a entrada em vigor da convenção coletiva, do instrumento normativo que vinha substituí-lo. Depois, o STF, contrariando inclusive previsão constitucional, julgou que essa súmula é inconstitucional e que agora não existe mais essa ultratividade. Conforme a gente sabe muito bem, negociação coletiva é algo complexo, demorado, que para se mudar uma vírgula custa muito. E acontece muito isso aí nas negociações coletivas, do atraso da assinatura de uma nova convenção. E aí, nesse período, entre o fim da convenção antiga e o começo da vigência da nova convenção, o patrão pode até se negar a manter os direitos conseguidos nas constituições, nas convenções. Por exemplo, auxílio alimentação, horas extras com percentual acima de 50%, os benefícios que o trabalhador tem, auxílio saúde, por exemplo. Então, coloca o trabalhador numa situação muito precária. Silvio, você falou bastante, né, de algumas mudanças todo esse processo, né, de destruição de direitos sociais e trabalhistas. Você citou algumas, em vários momentos aí da sua fala, né, decisões que foram tomadas não pelo Congresso, né, mudanças que foram feitas não pelo Congresso, mas pelo STF, né? Você citou a ultratividade, a terceirização também, né? Ela foi julgada, a terceirização das atividades fins julgadas como constitucionais pelo STF, e a gente tem assistido recentemente uma indisposição do STF com a Justiça do Trabalho, na figura do ministro Gilmar Mendes, que tem criticado algumas decisões da Justiça do Trabalho que estão decidindo, né, pela existência de vínculo trabalhista no caso dos trabalhadores de aplicativo. Inclusive, a crítica do Gilmar Mendes ensejou uma resposta, né, de outro jurista, né, de outro juiz do trabalho, que já se ausentou, né, da Justiça do Trabalho, que é o juiz Jorge Luiz Souto Maior,
dizendo que estava na hora do STF respeitar a Constituição. Eu queria que você explorasse um pouco mais como que o STF ele tem atuado, né, nessa função de quase como uma força auxiliar da burguesia, né? A burguesia tem lá o Congresso Nacional, que vem numa política de destruição de direitos, mas como que o STF também tem atuado, né, como uma força auxiliar no sentido de julgar como constitucional algumas decisões que prejudicam os trabalhadores, né? Como você citou, ultratividade, terceirização e uberização. Queria que você explorasse um pouco mais isso. Renato, no artigo 2º e 3º da CLT, onde fala da caracterização do vínculo empregatício e da caracterização do empregador, lá fala da subordinação, fala da onerosidade, quer dizer, trabalhar mediante salário, fala do trabalho pessoal não sendo terceirizado, o trabalhador mesmo prestar o serviço, ele não presta serviço através de terceiro, e da permanência, sendo aquele trabalho constante para o empregador. Isso seria característica do trabalho, do vínculo empregatício, do vínculo seletista. Na CLT, fala lá no artigo 7º, inciso 26, se não me engano, do respeito às convenções coletivas. Na Constituição Federal também fala da questão da dignidade da pessoa humana, na prioridade do trabalho e da dignidade da pessoa humana. O direito do trabalho, como eu já tinha falado, é um direito fundamental na vida da pessoa. É uma forma de uma vida digna. O desrespeito ao direito do trabalho é um desrespeito ao ser humano, desrespeito ao cidadão. Então, o STF, que faz parte, conforme você mesmo disse, faz parte da entourage de defesa dos exploradores, ele que está extrapolando a sua capacidade legal, interferindo aí nessa questão legal, na questão constitucional, legislando. O STF está legislando contra a classe trabalhadora. Essa questão mesmo que eu citei, da ultratividade das convenções coletivas. Terminando a convenção coletiva, o patrão não tem mais obrigação de cumprir aquilo ali e o empregado vai ficar praticamente, vai perder direitos, vai ter o seu salário, vai ter a sua remuneração reduzida, o que fere o artigo 7º da Constituição Federal. A questão mesmo da terceirização, de aceitar, conforme estão aceitando a uberização aí no trabalho. O que acontece? O trabalhador a gente tem todas as características de vínculo empregatício, ele é considerado como um MEI, como um prestador de serviço autônomo e acaba perdendo o direito de FGTS, férias de terço, 13º, terço de férias, o que vai também precarizar a sua existência. Entretanto, como a gente sabe, a classe patronal, os exploradores, os que mandam no poder, os que mandam no Estado, eles se organizam de uma forma que eles acabam dominando todas as esferas de poder. E é assim também com o poder judiciário, com o poder legislativo. Então isso aí é reflexo da nossa fraqueza, da fraqueza dos trabalhadores na luta de classe. Por quê? Porque não temos capacidade de fazer com que os governantes indiquem pessoas, por exemplo, igual o juiz, o ex-advogado Jorge Sotomayor, e enquanto isso indica um Gilmar Mendes, por exemplo, que faz questão de afrontar a classe trabalhadora. E, por outro lado, a gente não tem capacidade, a classe trabalhadora acaba se desunindo e acaba votando em políticos da direita e acaba enchendo as instâncias aí do Congresso Nacional, os deputados e senadores, que acabam votando coisas, acabam fazendo reforma, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que vem prejudicar frontalmente
o direito dos trabalhadores. Quer dizer, tudo isso é fruto da nossa fraqueza, no meu entendimento. E eu queria que você explorasse um pouco a questão da uberização, né, desses trabalhadores em aplicativos. Quer dizer, toda a discussão ideológica e jurídica, né, em cima sobre essa situação, sobre essa nova relação de trabalho, é a de que esses trabalhadores seriam empreendedores, né? Ou seja, seriam patrões de si mesmos. Quando na prática o que a gente percebe, na verdade, é que eles estão condicionados, né? O seu trabalho, o seu ganha-pão está condicionado ao domínio que uma empresa multinacional, muitas vezes, tem sobre uma plataforma de aplicativo. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais por que é possível dizer que o que esses trabalhadores mantêm com os aplicativos é uma relação de emprego. Se você pudesse explorar um pouco mais esse aspecto, né, da chamada uberização do trabalho. No caso da uberização, eu entendo que a gente tem que ver, inclusive, a questão da vontade, a questão da luta ideológica no campo social que a gente vive, a luta de classes que a gente vive. A gente sabe que, segundo os manuais aí de guerra, que a batalha perfeita é aquela que é ganha sem violência, sem um gasto com aquilo ali. É a guerra que se vence ideologicamente. Então, os patrões, o que acontece? Os patrões, eles sempre, os exploradores, conforme eu já disse, desde a época da escravidão, eles vêm tentando convencer os seus explorados do acerto da exploração, que essa exploração, inclusive, é a favor dos explorados. Dias atrás a gente viu alguém, eu não me lembro o nome, ligado ao Bolsonaro, dizer que a escravidão negra foi, na verdade, um benefício para os negros, para os escravizados, porque eles viviam de uma forma muito mais precária na África. O absurdo que um fascista desse diz. Mas os patrões, logicamente, com as suas diferenças em diversos graus de entendimento, eles pensam isso dos trabalhadores, que os trabalhadores são pessoas de baixa educação, são pessoas preguiçosas, são pessoas desorganizadas, são pessoas incapazes de gerar a sua própria vida. Então, e com isso, eles conseguem, assim, até pessoalmente, se convencer de que os trabalhadores são dignos da exploração. Mas isso não fica só na esfera do pensamento, da ideologia do patrão. Ele também luta para que essa ideologia deles seja repassada, seja impregnada no ambiente dos explorados. E com isso, conforme a gente sabe, o Estado, eles, sendo dominadores do poder do Estado, eles impõem nas escolas para os trabalhadores, para os pobres, uma educação que prepara os trabalhadores para subserviência, para baixa autoestima, para uma educação assim que visa o individualismo, a meritocracia. Então, eles preparam os trabalhadores para ser derrotados mesmo, para lutar de forma individual e, com isso, facilitar a vida deles. Além dessa situação, tem a questão política da guerra política, da luta de classes. Conforme a gente viu, a questão que eu até falei, a questão dos sindicatos, que eles atuaram no sindicato para destruir a legislação que amparava a existência dos sindicatos, eles também atuam no Estado, na polícia, na repressão. Qualquer movimento grevista, movimento de reivindicação, a polícia considera como se fosse um movimento criminoso e é reprimido pelo Estado, pela força policial. Enquanto isso, a gente viu aí no Brasil o movimento
patronal, movimento aí dos bolsonaristas, dos fascistas, que tinha um apoio da polícia e, inclusive, o apoio de vários governadores. Então, é uma luta ideológica, além dessa questão da exploração em si, da discriminação, do vilipêndio sobre os trabalhadores. É uma questão que é uma luta ideológica de fazer com que o trabalhador aceite e até coopere com essa exploração. E aí vem a questão da uberização. Eles convencem os trabalhadores, conforme convencerem que os sindicatos é algo que prejudica os trabalhadores, que a contribuição sindical é algo que prejudica os trabalhadores, convence os trabalhadores também, conforme a gente tem visto em pesquisas, e ter liberdade para trabalhar, liberdade entre aspas, é melhor do que um regime seletista que você tem que contribuir, tem que ficar à disposição, tem que ficar subordinado ao patrão por aquele tempo. E conforme o trabalhador é limitado ideologicamente, conforme ele não tem tempo, não tem estudos ou profundidade intelectual, preparo intelectual para conhecer os seus direitos e saber que ele merece algo melhor, ele acaba aceitando isso e acaba indo para a uberização ou mesmo cai na falácia de outras formas de exploração. Por exemplo, eu tenho visto até dirigentes sindicais chamando trabalhadores de colaboradores. O que é um colaborador? Colaborador é aquela pessoa que que apenas ajuda o patrão, ajuda aquele que faz, ajuda o empreendedor. Colaborador seria uma peça descartável, uma peça de menor valor. Enquanto hoje a gente nota uma repulsa da palavra trabalhador. Até os trabalhadores, até sindicalistas, evitam usar essa palavra, trabalhador, empregado, e que é a palavra mais correta. Por quê? Porque tudo que existe no mundo, tudo aquilo que foi construído pelas mãos de trabalhadores. E se o trabalhador soubesse, ele tiver consciência de que ele é trabalhador e que ele ajuda a construir tudo, então ele vai se empoderar, ele vai reconhecer a luta de classe, a exploração e vai acabar tendo mais possibilidade, mais potência para reivindicar os seus direitos. Mas os patrões, com auxílio até das entidades sindicais pelegas, ajudam a desarmar os trabalhadores nesse sentido. Outra forma que os empregadores utilizam para explorar os trabalhadores é a forma de organização do trabalho. Por exemplo, trabalhador que trabalha, comerciário que trabalha por comissão, empregado que trabalha, trabalhador que trabalha por produção. Nessa situação, o empregado fica desesperado. Com a miserabilidade dele, ele fica desesperado para produzir sempre mais. E eu já encontrei no meu trabalho como advogado, como assessor sindical, empregados de lojas que queriam reduzir o intervalo para repouso e alimentação para poder trabalhar mais. A questão do PLR, por exemplo, que algumas empresas espertamente aplicam, fazem os acordos aí e passam para os trabalhadores, fazem os acordos do PLR. Nos PLRs, participação em lucros e resultados, existem as metas homologadas, as metas previstas. E tem a meta de unidade da empresa, meta de seção da empresa, meta coletiva e meta individual. E aí os trabalhadores, os próprios trabalhadores, os colegas, passam a se fiscalizarem, passam a se perseguirem, facilitando o trabalho de exploração dos patrões. Porque aí o patrão não precisa nem manejar o chicote. O próprio trabalhador faz isso com o seu colega. Por que fazem isso? Porque se o colega, por exemplo, faltar, se o colega fizer corpo mole no serviço, eles não baterão as metas e não receberão a participação nos lucros e resultados. Então, toda programação, toda forma de organização dos exploradores é muito bem concatenada, é uma exploração científica. E isso
vai dificultando cada vez mais a vida dos trabalhadores e acaba convencendo, como é o caso da uberização, o caso da terceirização. Só para exemplificar também, quando da votação da reforma com relação à terceirização da atividade fim, eu tinha contato com um sindicato aqui na região, que era o sindicato dos vigilantes. E um dirigente sindical, logicamente que levando em consideração a vida dele, a vida dos colegas dele, disse que a terceirização era uma boa para os trabalhadores. Só para usar como exemplo, como é que o trabalhador iludido, o trabalhador que não tem consciência de classe, vira presa fácil dos exploradores. Silvio, você tem falado muito, né, nessa entrevista sobre a questão do problema da consciência de classe e da organização de classe, né? Como que você tem visto o papel dos sindicatos, né? Considerando, né, o Marx dizia que os sindicatos eles são uma escola, né, de organização e de luta pelo socialismo. Os sindicatos são uma fortaleza dos trabalhadores. Agora, sim, considerando a realidade brasileira atual, como que você tem visto o papel aí, já que você também é um assessor sindical, como que você tem visto o papel dos sindicatos e dos dirigentes sindicais? É claro que, de modo geral, nessa tarefa, né, muito mais a tarefa do que... não que ela não seja importante, né, claro que ela é, mas nessa tarefa não só de defender os interesses da classe trabalhadora, né, os interesses imediatos do salário, das condições de trabalho, mas como que você tem visto o papel dos sindicatos na formação da consciência da classe trabalhadora e na organização da classe trabalhadora para resistir aos ataques e avançar nas conquistas? Renato, participo de movimento sindical. Logicamente que tempo de participação não é uma qualificadora para a consciência, mas eu participo desde 93 do movimento sindical. Então, deu para observar, e eu gosto bastante de observar as coisas, deu para observar um pouco do movimento sindical. Uma coisa que é certeza absoluta é que um sindicato sem uma ideologia de defesa da luta de classes, de defesa dos trabalhadores, ele não cumpre a sua função. E um sindicato, para ter essa consciência de classe, para saber os rumos da libertação dos trabalhadores da exploração, ele tem que estar vinculado de alguma forma a um partido marxista-leninista. Por quê? Porque é o marxismo-leninismo, é o marxismo principalmente, que norteia a luta dos trabalhadores e a possibilidade de vitória dos trabalhadores, a organização do trabalho. Então, o que eu tenho visto nessa longa jornada de trabalhador, de militante de sindicatos, militante social, é que dentro dos próprios sindicatos, dentro das centrais sindicais, existe a burguesia, os exploradores conseguiram introduzir um desejo de pluralismo, um desejo de convivência de ideias estranhas. A gente lembra muito bem, você deve se lembrar, não sei se é do teu tempo, que tempos atrás tentaram fazer uma reforma trabalhista impondo o pluralismo sindical. O pluralismo sindical é aquele, logicamente, a gente deveria saber que é a possibilidade de ter o sindicato de partido político, sindicato de etnias, sindicato de patrões, sindicato por empresa, conforme acontece até no Japão, essa questão de sindicato por empresa. E aí fica fácil, numa situação dessa, fica fácil para o patrão escolher com quem vai negociar. E, logicamente, que vai negociar com o sindicato mais fraco. E nessa luta para conseguir o pluralismo sindical, a gente viu que conseguiram fazer o pluralismo sindical de cúpula. A gente tem hoje várias centrais sindicais, várias federações, e com isso aí conseguiram também dar rumo, dar conotação ideológica
ao movimento sindical de várias cores, várias formas. E a gente tem centrais no Brasil, centrais que são alinhadas aos patrões, aos exploradores, aos escravagistas. A gente viu central sindical, por exemplo, sem pestanejar, apoiando o golpe contra Dilma. Eu tive sindicalista da UGT, que eu não sei, logicamente que a UGT não deve ser só gente dessa forma, mas sindicalista apoiando a reforma sindical, apoiando o fim da contribuição sindical, apostando que Paulinho ia fazer um trabalho político lá que ia garantir uma outra forma de financiamento dos sindicatos. Então, são centrais, são formas de trabalhar, formas dos sindicatos trabalharem que acabam prejudicando os trabalhadores. Ainda temos a questão dos dirigentes sindicais, das diretorias do sindicato. Grande parte, até a maioria das direções dos sindicatos, eles não têm uma formação política, eles não conhecem direito a luta pela conquista dos direitos dos trabalhadores, não sabem da dificuldade, não sabem de onde vieram essas conquistas, não sabem, por exemplo, que foi a esquerda que conseguiu cada conquista, por mínima que fosse, e acabam fazendo aquela questão de Salomão, eles querem estar acima do bem e do mal, e acaba pelegando, acaba atenuando a luta de classe, acaba entregando os empregados para os patrões. E com isso aí, logicamente, que perde a credibilidade entre os trabalhadores. E temos ainda, e aqui na região também a gente tem, assim como no Brasil, sindicalista bandido mesmo, que usa a entidade sindical como se fosse uma empresa, que monta sindicato e vende, que racha as categorias e vende os sindicatos. E, logicamente, que numa situação, por exemplo, que a gente passa, onde os sindicatos estão de joelho, eles vão lá e fazem uma negociação absurda e o acordado prevalece sobre o legislado, recebendo valores da entidade patronal para entregar aos trabalhadores. E essa é uma forma de sobrevivência desse pessoal, dos bandidos, gangsters do movimento sindical, e é uma forma de enriquecê-los, e se enriquecem pessoalmente. Aqui na região mesmo, que não é uma região muito populosa, mas dá para se conhecer bem a prática, tem sindicalistas que começaram assim, eram membros de categoria que ganhava pouco mais de um salário mínimo, hoje já tem um patrimônio de mais de milhões. Isso aí atuando há pouco tempo no movimento sindical. Então, existe essa necessidade de ideologizar, de dar formação ideológica aos sindicatos e a necessidade premente dos partidos de esquerda, dos partidos que se dizem marxistas-leninistas, se interessarem mais pela classe trabalhadora, pela luta de classe. Os patrões conseguiram enfiar em nosso meio, enfiar no meio da classe trabalhadora, dos partidos de esquerda, divisões. A questão, por exemplo, dos costumes, da luta por costumes, a questão do individualismo. Por exemplo, a questão do lugar de fala. Ora, o sindicato, numa luta de classe, não tem que ter lugar de fala. O mais preparado é que tem que falar, não tem que ser branco, negro, índio, mulher ou homossexual. Tem que ser o mais preparado. E a gente tem que buscar união. O que é união? É a questão do trabalho, a questão que atinge o direito do trabalho, que atinge 90% da população, a exploração do trabalhador. Então, a esquerda, os partidos marxistas-leninistas, têm que voltar urgentemente para essa luta de classe. Tem que se formar, tem que se atualizar, mas visando principalmente a questão da luta de classe. Gostaria também de ressaltar, nesse sentido da formação, que a gente tem que tentar ser mais palatável para os trabalhadores. Por exemplo, a gente vê as entidades patronais, os empregadores, falam dos colaboradores para tentar amaciar o lombo do trabalhador, mas quando vai
conversar com a massa, eles acabam falando em inglês, acabam turnover, dentre outras expressões em inglês ou em outras línguas, para ficar cada vez mais inacessível a questão da administração, a questão de direção das empresas, inacessível aos trabalhadores. Os partidos de esquerda, os militantes de esquerda vão ter que repensar essa forma de comunicação, tem que repensar a questão, por exemplo, dos uberizados. Como é que a gente vai organizar esse pessoal? Eu acredito, pessoalmente, que vai ser muito difícil acabar com isso, acabar com a terceirização, acabar com a uberização. Como é que a gente, como é que a esquerda, como é que os marxistas vão dar a resposta a isso? Será com cooperativas? Será com sindicatos? Será com associações? Como é que a gente tem que dar a resposta? Eu não preciso esperar por outras ideologias para dar resposta para isso. Tem que ser a esquerda marxista. Os outros vão entrar para avacalhar mesmo, conforme a gente sempre viu. Vão entrar para preparar para mais exploração. Então temos que ver isso. Silvio, e aí uma pergunta aqui para finalizar, porque você falou bastante do papel dos dirigentes, né? Dos dirigentes sindicais, assim, que você identifica um despreparo muito grande, um baixo conhecimento, né, do marxismo. E aí a questão é assim, como que, nessa tua experiência, como que você vê o papel também, né, o papel das direções sindicais e da própria esquerda no sentido de formar a própria classe, né, a própria classe trabalhadora, não apenas os seus dirigentes. Até porque os dirigentes, eles são recrutados na classe, né? Então, como que tem que ser esse papel também, como que você vê, né, esse papel de formação da própria classe trabalhadora, né? O papel que os dirigentes têm que cumprir para formar a classe trabalhadora. Como que você que elementos aí você identifica que as direções precisariam cumprir para formar a própria classe? Só a luta daria conta desse processo de formação? Como que seria isso? Renato, eu penso que isso aí é uma luta hercúlea, extremamente difícil. Isso aí passa, primeiramente, pelo reconhecimento como classe, como representante de classe dos dirigentes sindicais. Depois tenho, pelo menos pessoalmente, tenho certeza disso. Tem que aceitar-se como representante, como trabalhador, como representante de uma classe, aceitar que existe a luta de classe, que a gente tem que ter lado dos trabalhadores e que essa consequência tem as várias nuances para chegar até no comunismo mesmo. Os dirigentes sindicais têm que ver isso e têm que saber também que a luta de classe não se dá só nos sindicatos, que a luta de classe se dá no partido político, se dá nas associações, se dá no dia a dia, na educação da família mesmo, nas relações interpessoais e principalmente na escolha dos dirigentes sindicais e na escolha também dos parlamentares, nas escolhas das instâncias de poder que vão decidir sobre a classe trabalhadora e vão encaminhar essa luta de classes. Então, entendo que os dirigentes sindicais e os sindicatos têm que se interessar por política, têm que tentar se formar, dar curso de formação, tornar-se um espaço agradável para trazer os trabalhadores, tornar a coisa mais leve, tornar a coisa mais fluida e também, depois disso, tentar eleger os representantes, utilizar os sindicatos na luta de classe, conforme acontece com as entidades patronais, eleger os representantes para o parlamento, para vereador, para prefeito, para deputado estadual, deputado federal, senador e presidente. Nós temos que lutar por esses espaços. É aí que fazem as leis. E depois, numa última etapa, lutar pelo socialismo mesmo e até a transição ao comunismo. A gente tem que sonhar com isso. Os dirigentes sindicais
têm que se interessar por isso. Se não se interessarem, fica aquele negócio de, conforme diz aqui no sul de Minas, você ganha na foice, mas perde no machado. Você ganha no varejo, mas perde no atacado. Então, ou o dirigente sindical acorda para isso, o que não é fácil, ou vai ser extremamente difícil. Acredito também que esse papel para preparar os dirigentes sindicais pode ser feito pode ser facilitado através das centrais sindicais que se mostram mais classistas, até dos parlamentares classistas, das organizações políticas, se aproximando e tentando auxiliar, até da gente mesmo, das organizações de advogados, tentando facilitar isso aí, tentando azeitar a máquina sindical para se transformar realmente na correia de transmissão do Estado proletário. Né? Legal, Silvio. Muito boa conversa contigo. Nós recebemos aqui o camarada Silvio Pedro Rodrigues, advogado trabalhista da região do sul de Minas, assessor sindical, né, de algumas entidades sindicais. Nós vamos ficando por aqui. Você quer falar alguma coisa, Silvio, antes de terminar? Algum ponto que você acha que esqueceu, que mereceria ser abordado? Bom, eu acredito que tenha focado pelo menos naquilo que eu pensava que seria mais urgente. Eu queria só agradecer a oportunidade que você, Renato, deu, agradecer ao camarada Augusto também pela força aí que ele participa na técnica aí da nossa conversa. Fraterno abraço, vamos à luta e vamos acreditar sempre que é possível melhorar o nosso mundo. Legal. Silvio, muito obrigado. Deixar aqui o agradecimento também ao Augusto, que sempre fica na parte técnica. Então, nós terminamos esse podcast por aqui. Até a próxima.